Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. Um podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! E hoje o tema é empresário que é empresário sabe os números da sua empresa. Se você não sabe os números da sua empresa, bom sujeito você não é. Ou é ruim da cabeça ou doente do pé. Pessoal, os números, eles são como um exame que você faz. Você vai no médico e aí lá o médico, em vez de simplesmente falar que você está com virose, fala, você está com virose, ele pega e fala, vai fazer exames. Você faz os exames de sangue. E quando o exame de sangue volta, o que acontece? Tá lá. Vários números. E aí o médico consegue te dar um diagnóstico mais interessante. Toda vez que você vai no médico e o médico te analisa e não te pede exame, de repente ele fala que é virose ou alguma outra coisa assim, você volta para casa, mas na maioria das vezes você não fica contente com a forma que ele te atendeu. Você fala, o médico ficou comigo 10 minutos, me passou remédio, falou que era virose e acabou. Você gosta daquele médico que te pede exame, porque aí você tem certeza que ele foi a fundo no problema. Só que você é um empresário que pede para o médico pedir exames para você ter números da sua saúde, mas você não tem os números da sua empresa. Então, 02, você é um fanfarrão. Você pede para os outros fazer isso, mas você não faz. E hoje a aula é muito simples. Vou perguntar para alguns colegas meus aí, Renan, Natan, David, Diego, o pessoal que está aí. Vocês sabem os números da sua empresa? Mas vamos lá, algumas coisas. Você sabe o quanto você vendeu mês passado? E quando eu falo se você sabe, eu preciso saber 2 casas após a vírgula. Eu preciso inclusive saber os centavos. Quanto é que você vendeu mês passado? Eu vendi cerca de uns 300 mil. Não. Eu vendi R$ 352.823,12. Esse cara manja dos números dele, tá? Você não precisa ter isso de cabeça, quer dizer, você nem deve ter isso de cabeça, senão você vai ficar louco. Mas você precisa ter anotado em algum lugar. Em algum lugar você precisa ter anotado isso. Tá? E quando eu falo anotado, pessoal, por favor, vamos aos poucos. Eu sei que de repente um pessoalzinho mais experiente gosta do tal do caderno, mas aos poucos vamos tirando essa parte física e colocando numa parte digital, até por questão de segurança, tá? Então, você sabe quando você vendeu no mês passado até nos centavos? Algumas pessoas já responderam aí sim, legal. Você sabe o quanto você recebeu desse dinheiro? Porque uma coisa é você vender. Outra coisa é você receber. Então, se de repente o cara da Casa Arte vendeu 50 mil reais em imóveis, ele não vai receber naquele momento 50 mil reais. Algumas vezes ele recebe, outras vezes ele vai dividir em 3 vezes. Então, ele vendeu 50 mil esse mês, mas ele vai receber em 3 parcelas de 17, 16 e pouquinho. E dessas 3 parcelas 17 e pouquinho, se passou no cartão, ainda vai ter o desconto do cartão. E esse é um erro muito comum. O empresário ele tem apenas o controle da venda dele, mas não tem o controle do recebimento dele. Você sabe o quanto você lucrou, o quanto sobrou no final do mês no bolso da tua empresa? Sempre 2 casas após a vírgula. Você sabe o teu estoque, você conhece o teu estoque, você sabe o quanto de estoque você tem. Não sei se vocês viram ontem, a gente teve aí uma entrevista com o Natan Nogueira da Space Truck, e ele falou sobre o estoque dele, ele passou mais ou menos um valor do estoque. Olha a importância, né? Você tem dinheiro parado ali que você precisa para fazer girar, é óbvio, mas você tem que saber o quanto você tem ali. Você sabe qual é o teu funcionário que performa melhor? Mas não no achismo, tá? Gosto daquele cara ali, hein? Aquele cara me traz café todo dia, ele me dá bom dia. Eu não gosto daquele maluco ali, não. Aquele maluco ali fica parado, ele dá bom dia e não faz alguma coisa, não faz uma coisa interessante e tudo. Não gosto desse cara, não.
de repente aquele cara ali, e que fala pouco, dá um bom dia, ele tá aqui, ó, e ele é o que melhor performa. Mas como você não tem números, você não sabe quem performa melhor. E esse cara que te traz o cafezinho, que bate um papo, de repente ele não performa bem. Tô dando um exemplo hipotético, tá, pessoal? Porque às vezes esse cara do cafezinho, ele performa pra cacete. Pô, Barreto, tu acabou de falar que de repente o cara do cafezinho, como ele tá enrolando, ele performa pouco, e o cara ali, pá, performa bem, mas aí depois você mudou a história. Lógico, pessoas são pessoas, mas números são números. Pessoas, cada uma é diferente. Tem gente que consegue ter seu tempo de ócio e ser muito mais produtiva do que uma pessoa que não tem o tempo de ócio. Mais números, 2 sempre vai ser 2. 2 mais 2 sempre vai ser 4. Até em contabilidade criativa. Então, não tem o que fazer. Agora, se você tiver os números, se você vê o quanto o cara do cafezinho está entregando e o quanto o menino que fica parado entrega, você sabe quem produz mais. Então, você consegue identificar de uma forma melhor quais são os números da sua empresa. E uma coisa que pouca gente faz, que eu adoro, tá? Alguns de vocês eu tenho certeza que faz, mas pouca gente faz. Você consegue dividir em porcentagem quanto relacionado ao teu faturamento é cada custo da tua empresa? Por exemplo, tem uma coisa que eu gosto muito de usar na hora que eu vou conhecer alguém, né? O David comentou aqui, ó, às vezes o tempo do cafezinho é o momento criativo da pessoa. Cara, David, o vendedor, quando ele tá tomando cafezinho, ele tá trabalhando pra cacete, velho. Quando ele tá dando aquele sorriso, conhecendo a pessoa, ele tá trabalhando pra cacete. Eu tenho o costume de sempre que entro numa empresa e a pessoa pergunta, o senhor quer um café ou uma água? Eu falo, eu quero os dois. Primeiro que eu já me hidrato e segundo porque eu tenho aquele tempo lá. Então eu sou muito produtivo no café e na água, é óbvio, né? Então foi só um exemplo para a gente ver os números. Uma vez eu tive a possibilidade de participar com o Ricardo Jordão de algumas coisas. Ricardo Jordão, ele comentou, cara, eu bato meta. Então eu faço o que eu quiser, velho. Se tiver um show do Iron Maiden nos Estados Unidos, eu vou porque eu tenho resultado. Acabou. Interessa se eu não gosto que eu fale palavrão. Interessa que eu trago resultado. Eu tava no curso de vendas dele, né? Ele falou, tu gostou do meu curso de vendas? Aí ele fala uns palavrão, né? Foda-se! Olha aí, ó. Botei 150 pessoas uma semana, cada uma me pagando R$2.000. Eu fiz R$300.000 essa semana. Eu vendo pra cacete, você tem que aprender comigo. Eu falo, porra. De repente ele podia fazer um slide do jeito que ele quisesse. Ele podia botar a cara dele, que não é a mais agradável, né? Aquela caixa d'água. A cara dele lá. Acabou. Ele vendeu naquela semana para 150 pessoas um curso de R$2.000. Ele fez R$300.000 naquela semana. Como é que eu posso falar que o cara não é bom em vendas? Então, resultado. Essa é a grande sacada. É muito legal isso. Bom, e aí o que eu estava falando? Vamos voltar aqui, que eu fui passar essa parte aí. Bom, e aí a gente começa a ter que entender bastante sobre os nossos indicadores. Indicadores, o que são, onde vivem, como se reproduzem. E aí, galera, para indicadores tem um monte de coisa legal, tá? Tem os indicadores aí, são sinônimos, são coisas um pouquinho diferentes, que autores fazem diferentes, mas não adianta a gente ir para uma coisa muito complexa. Vamos lembrar, né, cara? Simples é ouro, complexo é prata. Então, indicadores. Aí tem gente que vai falar, tá, Barreto, e o que são KPIs? KPIs é uma sigla de... Bom, não é KPIs, isso daí é uma brincadeira que a gente faz, mas é Key Procedure Indicators, que é procedimentos, indicadores-chave. Tem gente que chama de performance também, Key Performance Indicators. Aí vem os OKRs, que são os objetivos chaves de indicadores, mas, cara, vamos trabalhar os indicadores como um todo, que nada mais são do que números que vão te ajudar a analisar a empresa, tomar decisões para você obter um resultado. Então, segundo a lei de Barreto, não sei se vocês conhecem isso aqui, ó. Segundo a lei de Barreto, não existe mais lei de Pareto, tá, pessoal? É a lei de Barreto. Segundo a lei de Barreto, indicadores são números que vão te ajudar na análise da sua empresa, na tomada de decisão e na análise de seus resultados. É isso que você tem que fazer. Como é que você vai tomar uma decisão sem números? Aí fica no sentimento, no cheiro, na emoção. E não confia no teu sentimento.
Ai, mas o meu sexto sentido é tão forte. Cara, deixa eu pausar isso daí para tentar acertar a porcentagem do Big Brother Brasil, cara. Não fica no sexto sentido dentro da empresa. Ela pode te falar. Aí se corroborar com os números, você fala, caramba, é isso aí mesmo. Mas se não, vai pelos números. Vai pelos números. Então, indicadores nada mais são do que você montar algumas regras para você ter números da sua empresa. Então, isso chama indicadores. Por que é bom fazer isso? Porque o benefício é sensacional, galera. O benefício é uma coisa absurda. Você vai conhecer os números da sua empresa, a sua empresa vai mudar da água para o vinho. Porque você vai saber exatamente o que está acontecendo com ela. Você vai conseguir falar que a sua empresa ela não está sofrendo de virose. Lembra do médico? Não está sofrendo de virose. Você vai saber exatamente o que está acontecendo com ela. Pessoal, eu vejo muita gente que vende bem. E vende bem. E aí arruma uma estratégia para vender e o dinheiro não entra e ela começa a vender mais. E aí ela faz promoção para vender mais ainda. E tem empresas que estão vendendo milhões de reais mensais, mas por não ter um controle correto, ela não está lucrando da forma adequada, porque o problema não é venda. O problema é outro ponto que a gente tem que diagnosticar. Às vezes lucratividade, precificação, estoque, compra, colaboradores, entrega. O problema não é venda. Só que a pessoa ela só sabe fazer isso, ela só sabe focar na venda. E ela tem um indicador. Na maioria das vezes essa pessoa tem um indicador, que é venda. Nossa, eu faturei tanto ano passado, eu faturei tanto no mês passado. Cara, é muito comum as pessoas usarem essa frase comigo. Cara, a gente está vendendo bem. A gente vende bem, cara. Mas, cadê? Primeiro de tudo, você vende bem mesmo? Vende bem comparado a quê? Pô, eu tenho meus números de venda. Legal. Você tem os números de venda dos seus colegas, dos seus concorrentes? Ah, Barreto, mas não dá para ter. Dá! Benchmarking. Você não vai ter até os centavos, mas você vai conseguir saber. Se tiver algum órgão, inclusive, né, se tiver alguma associação que te ajuda, como o supermercado tem a APAS, como a padaria tem a Sinaspan, você consegue ter, né, algumas informações valiosas do teu conglomerado ali. Então você consegue trazer algumas coisas aqui. Então, por exemplo, eu trabalho em alguns hortifrutis, APAS. Então, dentro dessa parte aí dos supermercados, nós temos a APAS. E a APAS traz algumas informações importantes, como, por exemplo, a lucratividade média de um supermercado, ela varia ali de 4% a 8%. Então eu já coloco na minha cabeça 5% é a lucratividade do supermercado. Eu consigo ter uma ideia disso. A Sinaspan é a mesma coisa. Ela comenta que dependendo de uma padaria de bairro, ela pode ter tantas por cento de lucro. Quando uma padaria muito maior, ela vai ter uma lucratividade um pouco menor. Muito menor, na verdade. Então você e eu, como tenho clientes que são padarias, hoje eles conseguem ter ali o quanto eles vendem, o quanto eles recebem, o quanto sobra lá no final e o comparativo com a associação deles. Olha, em média uma empresa igual a tua tem que estar fazendo tanto de lucratividade, a gente vê se a gente está dentro. Olha que interessante, a mesma coisa com os outros com os quais eu atendo. O quanto eu vendo, o quanto eu recebo, o quanto eu tenho que sobra no meu bolso, e aí eu comparo com a APAS. Então a gente consegue identificar isso. A partir do momento que você tem os seus indicadores, você começa a melhorar cada vez mais eles. Loja de tintas, não sei se vocês perceberam aqui na Baixada Santista, mas loja de tintas hoje em dia, temos bastante lojas e da mesma marca. Então Baratão das Tintas é uma delas aí, onde tem mais de 20 lojas. Guarutintas é um outro que a gente trabalha também. E aí eu te pergunto, se você não tiver números, como é que você vai saber qual é a loja que está performando? Esse é um erro muito comum, tá? Eu tenho certeza que essas duas empresas que eu comentei aqui, elas não cometem esse erro, mas eu já tive empresários que tinham 4, 5, 6 lojas e eles faziam todo o resultado da empresa, todo o indicador do grupo e não de cada loja individual. E aí adivinha, 5 lojas ali, 3 performando bem, 2 performando mal. Ficava tudo no meio jogo ali, todo mundo junto.
cara, não valia a pena ter essas duas lojas. Que aí é um outro dia, tá? Um outro dia que a gente vai bater um papo de tomar algumas decisões de, se necessário, a gente acaba com essas lojas. Lógico que a gente vai fazer o possível para fazer a loja sobreviver, mas nasceu uma nova lei de Barreto aqui. A eutanásia no mundo dos negócios, ela é legal. Então você está ali, cuidando da empresa. A empresa foi para UTI, você está lá tentando salvar a empresa. Até a hora que o médico olha para a enfermeira e faz. A enfermeira pega e prepara a injeção de eutanásia, porque no mundo dos negócios ela é legal e muito necessária. Existem empresas aos quais o empresário precisa aplicar a eutanásia para poder viver a vida dele. Então, é importante você fazer isso, mas você só vai aplicar a eutanásia se você tiver os indicadores. Como é que você vai fazer se você não sabe como é que está funcionando? Então, é importante que você tenha esses números aí, tá? Legal, Barreto, maravilha. Você me convenceu, eu vou fazer essa desgraça aí. Vou fazer essa desgraça, deve ser facinho. Não é fácil, não. Não é fácil, não. É trabalho. Ter seus indicadores é trabalho. Dá trabalho. Pô, Barreto, então aí eu já não sei se eu vou fazer. Qual o melhor momento de fazer, então? Vou esperar um pouquinho o movimento cair aqui, porque a gente está num movimento bom agora. Deixa o movimento cair um pouquinho, que aí eu vou ter mais tempo para fazer. Tu tá de palhaçada? Tu vai esperar teu movimento cair, tu vender menos para tu começar a fazer alguma coisa? Olha o que tu tá jogando pro universo, meu irmão. Tu tá pedindo para diminuir um pouquinho os teus clientes. Por que tu não fecha a porta logo de vez? Por que quando não entrar um cliente, tu não dá logo um tapa na cara dele, então? Não! Tu tem que trocar o pneu do carro andando. Não vem com essa papagaiada. Cara, a melhor hora de você montar indicadores é agora. Barreto, mas você falou que vai dar trabalho, eu tô cheio de trabalho. Tá, mas de repente você tá cheio de trabalho porque você não tem os indicadores na mão. Então você começa a montar seus indicadores. Quando? Hoje. Porque eu sou um cara muito cartesiano, tá? Não deveria ser assim, isso é uma coisa que fica comigo ali, mas eu gosto muito de começar o indicador no início do mês. Dia 1º de abril, dia da mentira, mas não tem problema nenhum, porque na verdade dia da mentira a gente já falou sobre isso aqui, não é 1º de abril, e sim dia 1 de janeiro, porque dia 1 de janeiro você está prometendo emagrecer, você está prometendo estudar, você está prometendo enriquecer, você está prometendo parar de falar mal das pessoas. Dia 1º de janeiro, dia 2 você começa tudo de novo, enche a cara de cerveja, come hambúrguer. Então, dia da mentira, dia 1º de janeiro, não é 1º de abril. Mas vamos lá. 1º de abril você vai começar a Vera. Barreto, eu não estou entendendo mais nada dessa live, desse podcast. Você fala para começar hoje, estamos no meio do mês, e você fala que é importante começar no início. Você vai começar dia 1º a Vera. Você vai começar dia 1º oficial. Só que você precisa praticar esses dias que faltam para acabar o mês. Então, jogo a jogo, treino a treino. Dia 1º do próximo mês começa o jogo. Antes disso, você tem que treinar. Então, se de repente você não tem fluxo financeiro, cara, então Barreto, eu vou começar do dia 1º desse mês. Eu estou no dia 15, eu vou correr para começar dia 1º agora. Eu vou correr atrás 15 dias. Calma aí. Começa fazendo o dia de hoje, aí é o dia de amanhã, vai fazendo todo dia, entende, vai surgir várias dúvidas, você nunca fez, e aí até o dia 30, com 15 dias de aprendizado, você tá parrudão. Aí no dia 1º a gente começa o jogo. Simples é ouro, complexo é prata. Se você não fez, não adianta você querer começar a fazer. E aí uma coisa que os empresários eles têm é muito comum eles têm uma nota. Lembra quando você tinha o boletim, você tinha aula de ciências e a tua nota era 3? Aí você fala, pô, minha nota de ciências foi 3. Caramba, agora eu quero nota 10. Pô, será ruim em ciências, você tinha nota 3, agora você vai para nota 10 de uma vez? Será que não vale a pena você ir para nota 6, para nota 7, para nota 8, para nota 9 até chegar na nota 10? Vale a pena sair da 3 para 10, legal, só que será que o esforço não vai ser muito grande? Então o que você faz nesse caso? Se a minha nota hoje é 3 em alguma coisa, eu não preciso ter a nota 10, eu preciso ter a nota 5 ou 6. Eu vi que o Thiago Arias estava aqui conosco, e o Thiago Arias, cara,
um dos maiores caras que eu conheço aí na parte de exercício. E se eu chegar lá hoje, sem fazer exercício, eu vou virar para ele e vou falar, meu irmão, bota aí, cara, me faz aí um cardio ignorante. Ele vai falar, vou fazer não, irmão. Vou fazer não. Tu não treina mais de um ano, eu vou te matar. Então ele vai fazer uma coisa mais devagar. É isso que acontece com vocês também. Vocês viram para mim e não tem financeiro. O financeiro de vocês é no caderninho. Pô, Barreto, mas eu tenho um caderninho, não é financeiro? É, mas é difícil você analisar os dados. Olha que coisa interessante. Você tem os dados, mas você consegue analisar? Você fecha o mês, você compara com o mês passado, eu tenho que pegar aqui e falar, nossa, quanto eu faturei isso, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver como é que foi o mesmo mês do ano passado. Esse mês eu não anotei, não, peraí. Então fica difícil você analisar, porque você precisa, fazer os números, segundo, analisar os números, terceiro, tomar as decisões e quatro, controlar os resultados. Quando você faz no caderno, você faz os números, ok, como é que você analisa isso? É mais difícil do que uma planilha Excel, do que um sistema. E é mó barato, a pessoa não tem os números ou tem os números no caderno, ela não sabe o quanto ela vende nos centavos, ela não sabe o quanto ela recebe nos centavos, ela não sabe o quanto ela lucra nos centavos, e aí a gente começa a fazer um trabalho pela metodologia de gestão pragmática, e ela fala, bom, agora eu quero saber qual é a porcentagem aritmética do tempo que o Barreto ficou no toalete em dias primos dos meses que tem R. Irmão, primeiro, para que tu quer essa informação tão específica? Segundo, isso vai dar um trabalho do cão. Terceiro, cara, você não tem nem o básico. Você não tem arroz com feijão e tu quer fazer um filé Chateaubriand. Faz o arroz e feijão de graça. Então você começa a entender algumas coisas, certo? Você precisa saber que simples é ouro e complexo é prata. Faz o fácil. Não complica a minha vida, velho. Não complica a tua vida. E aí o que acontece? Você não faz porque é muito complicado. Por ser um pouquinho, não muito complicado, mas por ser um pouquinho complicado, você tem que fazer. Você tem que aprender. Você tem que correr atrás. Porque é complicado no início. É complicado você entender como funciona. Depois que você entende, você não vive sem. Você não consegue viver sem números. Tem um ditado muito legal norte-americano, que ele fala o seguinte, eu acredito em Deus, para qualquer outra coisa me traga números. Eu acho perfeito. Pô, você não confia em mim? Eu confio em Deus. Em qualquer outra coisa me traz número. Ano passado foi bem melhor, esse ano foi bem melhor que ano passado. Me mostra o ano passado. Não, mas, poxa, eu falei, me mostra o ano passado. Pô, você não confia em mim? Não, eu confio em Deus. Para qualquer outra coisa, me mostre números. E não é que eu estou não acreditando ou não confiando na pessoa. Na maioria das vezes eu confio na pessoa. Na maioria das vezes, tá? Tem uma galera que eu não acredito e eu presto os números. Mas às vezes a própria pessoa está se enganando. Por quê? Porque existe um outro ponto que é, eu não preciso de números. Tamanho da chapa, tamanho da testa, galera. Dá para eu colocar um outdoor aqui e começar a vender para vocês aqui, ó, velho, passando aqui, ó, uma informação legal no meio das lives. Pessoal, vou botar uma placa de aluga-se aqui, ó que sensacional. Tamanho da testa do cara, eu não preciso de indicadores, eu sei só pela percepção, eu sei pelo cheiro malandro, eu trabalho com isso há 82 anos. Eu sei como funcionam as coisas, não sabe. Isso é o que a gente na MGP, na metodologia de gestão pragmática, chama de réu confesso. Quando o cara fala, eu sei de cabeça, eu já paro até de ouvir. Não sabe. Eu tenho uns números na minha cabeça. Não tem. Você não sabe fazer a tabuada do 7, velho, na cabeça. Você só sabe fazer a tabuada do 5, do 10 e do 9. E do 2. E do 3. Não sabe fazer a tabuada do 7 e do 8 na cabeça, tu sabe fazer os números na cabeça dos teus centavos. Então aí você começa a pegar, não preciso disso, você só pela percepção não sabe, e aí você faz bobagem. Você começa a ter alguns problemas. Eu já atendi algumas floriculturas, e época que floriculturas trazem bastante venda, é Dia dos Namorados, Dia das Mães e Finados. Se eu não me engano, são as 3 épocas que elas mais vendem flores, legal? Então você lembra de dar flores para sua namorada, você lembra de dar flores para sua mãe, você lembra de dar flores para o morto. São os 3
As 3 vezes que você mais vende flores. E aí, numa das floriculturas que eu estava, se eu não me engano, foi Dia dos Namorados, ela falou, Barreto, e aí, cara, é hora de eu me preparar. Quantas dúzias de rosas vermelhas eu compro para o Dia dos Namorados? Essa pergunta é muito fácil. Como é que foi o seu ano passado? Barreto, deu umas 2 horas da tarde e acabou as rosas. Legal? Então a gente tem um indicador muito importante. Que você comprou ano passado, 2 horas da tarde e acabou. Legal. Quantas rosas você comprou ano passado? No Dia dos Namorados? Isso aí não lembro não. Não tem problema. Quantas rosas você vendeu no ano passado Dia dos Namorados? Também não tem essa informação não. Então, irmão, compra quantas rosas tu quiser, velho. Como assim? Se você tivesse anotado e você trabalha ali, vai, sei lá, das 9 às 18 e acabou às 14 horas, provavelmente dava para você comprar de 50% a 100% a mais de rosas. Por quê? Porque acabou mais ou menos ali na metade do teu dia, acabou um pouquinho acima da metade, na verdade. Só que você também quer vender mais rosas, né? Você vai colocar uma meta de extrapolar a média horária do mês anterior. Então aí você coloca ali. Mas se você não tem esse indicador, vamos agora analisar, vamos comprar um primeiro lote aqui meio que na percepção, perguntando para os colegas concorrentes, e aí para o ano que vem a gente tem esse número. Então não vai nesse lance da percepção, porque no lance da percepção eu já peguei um monte de coisa errada. Pelo lance da percepção, eu já peguei pessoas que achavam que estavam vendendo demais, estavam vendendo muito pouco. Numa das empresas que eu trabalho, que é uma empresa voltada para marketing, ela vendeu muito nos últimos anos. Muito. E quando eu entreguei os números, quase todos os anos ela estava em prejuízo. Ela ficou em choque. E aí eu tenho uma frase para dar aquela socada no estômago da pessoa. Que eu falo para ela, e aí, qual é o sentimento dos últimos 3 anos ter trabalhado para pagar alguma coisa, não ter recebido nada? Ou então eu falo, caramba, não sabia que a escravidão tinha voltado para o Brasil, porque você está escravo da sua empresa durante 2 anos. Você trabalha que só um camelo, você não tem folga para nada, não tira dinheiro algum da empresa e ainda tem que pagar. Pô, Barreto, mas eu vendo tanto. Você vende pra caramba, mas você não está lucrando. E aí, como é que fica isso? Ah, mas pela minha percepção, tá errado, tá errado. Ou então, um terceiro ponto que as pessoas comentam bastante, né? Não, mas o meu segmento é diferente, Barreto. O meu segmento, esse negócio de número não combina. Ah, cara, eu ouço isso todo santo dia, porque o meu segmento é diferente. Irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Todo segmento é diferente, tá? Meu segmento, teu segmento é diferente? É lógico, porque tu é uma padaria, ali é uma oficina mecânica, o cara é uma bicicletaria, o outro trabalha com uma usina nuclear. Todo segmento é diferente, mas todos eles precisam de números. Não precisa disso, não precisa. Eu tenho certeza que precisa. Me mostra um caso, que eu me aposento hoje, que não precisa de números. Não existe. Um artista, na hora que ele está fazendo um quadro, né? E eu tenho um artista na família, Camila, na hora que ela faz um quadro, a tela, a tinta, ela é barata, perto do valor do quadro. Só que todo conhecimento, e todo talento, e todo tempo dedicado, e todo ócio criativo para transformar aquilo em quadro, quanto é que custa? E para precificar o meu serviço? Então existe um cálculo, que um dia ela estava me explicando, complexo. Porque seria muito mais fácil vender essa caneta, falar, eu comprei essa caneta por R$1, estou vendendo a 3, está aqui, ó. Não, aí ela tem que pegar ali os custos de matéria-prima, que isso também é muito fácil, mas e todo o custo intelectual, e todo o custo, vamos chamar de artístico, ou de talento, ou de raridade, porque só ela tem aqueles traços? Cara, você vai ter que trabalhar com números. Então, não me venha com essas balelas que a tua coisa é diferente. Bom, e aí o que acontece? Como é que você faz isso? Tem vários erros que acontecem aí. Um deles é, você não tem, e aí você continua sem. Você fala, velho, tá, depois eu vejo isso. E vai passando, e vai passando. Galera,
a coisa fica maravilhosa depois de um ano de indicadores. Por quê? Porque você consegue, inclusive, verificar o teu resultado referente ao mesmo mês do ano anterior. Por quê? Porque a maioria das empresas dos senhores, elas são sazonais. A maioria das empresas dos senhores são sazonais. São pouquíssimas as empresas que elas têm uma frequência mensal, média, igual todos os meses, todos os anos. Então eu comentei com vocês aí, né? Floricultura, mês de maio, mês de junho, finados em novembro, eu acho. São meses diferentes. Loja de roupa, dezembro é forte, janeiro é fraco, janeiro é só troca. Docerias, Natal, Páscoa, Dia dos Namorados. Supermercados, na maioria das vezes, os piores meses são junho e agosto. Então, julho é muito... Eu estou falando principalmente na Baixada Santista, tá? Julho é muito forte, mas ele tem que segurar junho e agosto. Consultoria, novembro e dezembro dá uma queda, e janeiro ainda está caindo por causa da queda de novembro e dezembro. Fevereiro o negócio esquenta, março o negócio funciona muito bem. E aí vai, graças a Deus, até outubro, novembro. Então você precisa saber quais são os meses de alta e baixa da sua empresa, e aí você vai comparar com o ano que vem. Não adianta você querer comparar o dezembro de um mercado, de uma padaria que fica no litoral norte, com maio. É totalmente diferente. Agora, você comparar dezembro da padaria Maresias com dezembro de 2021 da padaria Maresias com dezembro de 2022 com a padaria Maresias, pô, é sensacional. Então você precisa ter um ano de indicadores. Então, é isso. Um outro erro muito comum, que aí esse daí eu dá vontade de dar uma voadora na pessoa. Ela tem os indicadores, mas ela não usa para nada. Ela não analisa. Não, Barreto, ó, tá tudo aqui, ó. Tá aqui, ó. O envelope tá fechado. Tá aqui. Esse é o do mês passado, que tá fechado. Esse é do outro mês, que tá fechado. Eu tenho 4 envelopes fechados. Se você não analisa essa desgraça, para que você tá pedindo pro cara fazer os indicadores? Ah, Barreto, mas o dia me come, a operação me puxa e aí fica complexo. Deixa eu explicar uma coisa. Indicadores, análise de indicadores é uma das coisas mais importantes que você está fazendo naquele mês na tua empresa. Então, fecha um dia formal para fazer isso. Dia 10, ou a segunda-feira do mês, ou a terceira segunda-feira do mês. Eu gosto até, na verdade, de fazer na primeira quinzena, sempre análise do mês anterior. Pega, fecha, e hoje é reunião de indicadores. Eu não faço mais nada, eu vou analisar indicadores. Pô, Barreto, então indicadores é só para ver o passado? Não é só para ver o passado. Bom, deixa eu corrigir isso. Indicadores é para ver o passado porque são dados que você tem, né? Ah, pô, mas não dá para fazer ali uma previsão? Dá, mas é estratégia. Indicadores é o que passou, você tem indicações. Pô, Barreto, mas eu tenho que esperar um mês para acabar? Não. Você pode fazer indicador diário, semanal, a cada 10 dias, quinzenal, mas é importante você fechar os meses, entender como foi seu mês anterior. Então, se você faz os indicadores, por favor, analise uma vez por mês. Não deixa isso passar. Muita gente deixa isso de lado. Faça isso de maneira formal. Marca com sócios, um cafezinho, um pão de queijo, senta, coloca uma TV lá e faça de uma forma bem bacana, tá bom? E aí um outro erro, um outro jeito errado de fazer é você, a partir de hoje, querer medir tudo. Quem quer medir tudo, acaba não medindo nada. Por quê? Porque você começa a criar vários indicadores e amanhã você não faz nada. É muito comum eu fazer isso quando eu monto uma nova lista de tarefa. Né? Então eu monto uma nova lista de tarefa, cara, agora eu vou colocar tudo que eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que. Daqui a pouco, malandro, eu abandono essa lista de tarefa porque eu coloquei tanta coisa minuciosa que não tinha nem necessidade que eu abandonei a lista. Então, para a lista de tarefa, tem que as coisas mais importantes para fazer. As coisas mais minuciosas, você pode de repente colocar no estacionamento, numa outra parte, porque senão vira um bololô todo e você não faz nada. É a mesma coisa com indicadores. Você começa a pegar todos os indicadores, legal, mas começa com o arroz e feijão. Quanto eu recebi, quanto eu vendi, quanto eu lucrei, fazer uma performance aqui dos meus colaboradores, quanto eu tenho de estoque,
Opa, agora eu vou conseguir já ver o quanto eu vendo por produto. Ah, eu vou conseguir ver o quanto eu recebo de imagem de cada... Pô, legal, mas não adianta nada você querer saber o quanto você recebe de imagem de cada produto dos seus 10 mil itens de estoque se você não sabe o quanto você está recebendo. Você não faz uma conciliação bancária. Existe um princípio que se chama Lei de Pareto. Esse cara aí, na verdade, ele me plagiou, tá? Lei de Pareto, ele era de Lei de Barreto. É óbvio que é mentira. Mas em 1900, Guaraná com rolha, Pareto descobriu que 20% das coisas que a gente faz são responsáveis por 80% dos nossos resultados. E é assim que funciona para a vida toda, tá? 20% das coisas que você faz dá resultado, dá 80% de resultado na tua vida. Quando você está num curso, você consegue absorver cerca de 20% das coisas do curso, que vai dar 80% de resultado para você. Se você enumerar todos os defeitos da sua empresa, todos eles, 20% das causas correspondem a 80% desses erros. Então, para de tentar resolver tudo. Você só tem que resolver esses 20%. Esses dias aí eu fui numa empresa, né, dentro do MGP. Quando eu falo que eu fui, é bater papo, tá? Abrir aqui uma câmera, a gente fez um curso, etc e tal, consultoria, várias formas que o MGP tem. E a pessoa falou, Barreto, eu quero uma ficha técnica para cada tipo de serviço que eu tenho. Pô, maravilha, vamos montar essa ficha técnica de serviço aí que você tem. Quantos serviços você tem? Eu tenho 2.828 serviços. Eu falei, tá porra, isso aqui é uma ficha técnica para cada serviço desse. Tá? Vamos especificar de uma forma mais simples, tá? Vamos dizer que a gente está fazendo um prato. Não. Deixa eu ver qual exemplo que eu posso usar melhor. Nossa, agora me complicou. Um móvel, por exemplo. Cara, eu tenho 2.825 móveis ali, eu quero fazer uma ficha técnica para cada tipo de móvel, onde, além da ficha técnica, que vai ter ali a forma que eu construo, eu também quero ter o valor de cada matéria-prima e eu quero colocar ali o valor da matéria-prima e automaticamente eu já saber o valor do móvel. Pô, fantástico. Dos 2.826 móveis, você quer fazer isso? Quero. Tá, beleza. Desses 2.826 móveis, puxa aí no ano 2021. Quantos desses você não vendeu? Puta, Barreto, eu não vendi 1.500. Então, para fazer uma conta fácil, tá? 1.000, eu não vendi 1.000. Então, você quer dizer que você vendeu ano passado desses 2.826 só 1.826 modelos. 1.000 você não vendeu? Não. Então, a gente não vai fazer a ficha desses 1.000 agora. Não, mas eu quero. Vamos fazer assim. Não vai fazer. Por quê? Porque você não vendeu. Você vai fazer trabalho maior, então não faz. Segura. Pô, mas se eu vender? Se você vender, a gente vai fazer a ficha técnica na hora. A gente vai montar. Ou tem algum que você vai colocar agora para moer, vai colocar uma promoção, vai fazer alguma coisa. Não, vou botar isso para moer, então vamos fazer a ficha técnica desse. Com todas as informações que você quer. Beleza, desses 1.826 que sobraram, quais são os que mais vendem? Ah, cara, são esses 15 aqui. Esses 15 são top demais, cara. Legal. Responde esses 20 aqui. Esses 20 são top demais. Corresponde a quanto por cento do faturamento? A 80%. É aí que nós vamos começar. Nós vamos fazer desses 20. Vamos deixar top. Vamos começar com um chamado piloto. A gente vai pegar esse um, vai fazer o pilotinho, vai deixar ele azeitadinho. Tá legal? Tá legal. Funcionou? Funcionou. Vamos fazer para os outros 19. E aí depois a gente passa para os outros. Mas o mais comum é você sair do 0 para 2.826 móveis. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Você nunca fez uma parada de 10 km, você nunca fez uma corrida de 10 km, uma caminhada de 10 km, você fala assim, bom, meu irmão, minha primeira caminhada, primeira corrida de 10 km, eu vou terminar antes de 1 hora. Vai terminar antes de 1 hora, dentro de uma ambulância, no oxigênio. Nunca fez. Vai devagar, vai com calma. Beleza. Então, sempre lembrar o quê? Foi a frase que eu mais usei para falar de indicadores, é simples é ouro, complexo é prata. Começa com os dados que você já tem. Pessoal, inúmeras vezes o teu sistema, ele já tem informação legal. Mesmo você sabendo que não tem nada lá, você começa a alimentar ele, você começa a fazer de uma forma ou outra, você não sabe o que você tem esses relatórios, mas quando você abre lá uma abinha de relatório, você fala, eita, coisa boa, tem tudo isso aqui.
Então começa com os dados que você já tem. Eu vou postar no meu feed uma matriz de indicadores, né? Que os melhores indicadores são com dados que você já tem, com fontes que você já tem, e os piores indicadores são aqueles com fontes que você não tem, com dados que você não tem. Então você começa por esse aqui. Já está no meu sistema e o dado já está lá. Então começa com os dados que você já tem. Tem algum efeito colateral, Barreto, começar a fazer os indicadores? Tem sim. Primeiro, dá trabalho. Montar indicador dá trabalho. Sabe a tua gaveta, aquela tua gaveta que está uma bagunça na sala ou no teu escritório? Um dia você fala que vai arrumar ela. Como é que você arruma uma gaveta? Só tem uma forma, você pegar a gaveta, jogar tudo no chão numa mesa para começar a arrumar. Não dá para você arrumar a gaveta sem tirar as coisas. Então, nesse primeiro momento que você pega a gaveta e joga tudo fora, tudo na mesa, tudo no chão, você concorda comigo que nesse momento ficou mais bagunçado do que antes? Porque antes estava no teu mocozinho ali na gaveta guardadinho, agora está na mesa jogado, agora está no chão jogado. Então agora está mais bagunça. Você concorda comigo que agora você vai ter mais trabalho, porque agora você tem que arrumar a coisa que está na mesa e no chão? Mas depois que a gaveta estiver arrumadinha, limpinha, com cheiro de lavanda, não é gostoso? Então, dá trabalho. Esse é o primeiro efeito colateral. Quando você começa a fazer indicadores, em alguns momentos é bem complexo, tá? Você vai perceber que às vezes vão aparecer números errados. Você vai perceber que, caramba, peraí, galera, isso acontece demais. As pessoas, elas, inclusive, tendem a perder um pouco a confiança. Falar, tá vendo? Falei que isso não ia dar certo. Que você traz um número e aí, pelo sentimento do empresário, ele fala, Barreto, não é esse número não. Eu falo, não é não? Não, não é não. Deixa eu ver. Realmente não tem um número. Não é não. Tem alguma coisa errada aqui. O cara fala, tá vendo? Ganhei dos números. Ninguém ganha dos números, cara. Muito pelo contrário, a gente está em parceria. Então aí o teu sentimento é válido. Porque o teu sentimento com os números, eles vão chegar numa coisa legal. O teu sentimento vai me ajudar a ter os números mais corretos. Então aí você consegue entender isso. Efeito colateral dá trabalho. E o outro? Quando os números começam a cair na tua mesa, meu amigo, você começa a ficar preocupado. Você começa a saber onde você deve agir ou não. Então esse que é o legal. Mas é um efeito colateral. Porque na hora que eu te mostrar que você vendeu 2 milhões, mas teve um prejuízo de 150 mil, não é uma coisa gostosa de ver. Às vezes eu brinco que eu sou palestrante desmotivacional. Porque eu entro, falo, bom, e depois? Então você fechou o ano no prejuízo, e depois dessa mensagem super motivadora, eu vou me embora. Eu já falei isso algumas vezes, mas Doug Nelson, no seu livro Pegue Fogo, ele fala: um dos melhores caminhos para você mudar os resultados da sua empresa ou da sua vida é ficar bravo com alguma coisa. Ele usa outra palavra, né? E aí? Na hora que você vê aquilo, você fala, meu irmão, não vai dar. Assim não vai dar, assim eu vou quebrar, assim eu vou ter problemas. Você precisa ter os números. Então o efeito colateral dos indicadores é mostrar várias coisas erradas. O efeito colateral de um médico é falar, irmão, olha teu colesterol como tá, desgraça. Tu vai morrer. Quando você recebe um exame que tá todo zoado, tu vai para casa saltitando e fala, nossa senhora, pelo menos alguma coisa de positivo eu tenho, Covid. Tu não fica feliz. Você fala, porra, peguei Covid, velho. Caramba, que saco, mano. Então os números, eles trazem isso, mas são importantes para a realidade. Pessoal, eu tenho meus números desde 2012. Se você perguntar para mim, dia 11 de março de 2012, o quanto eu gastei, o quanto eu recebi de dinheiro, eu sei nos centavos. Nossa senhora, a coxinha naquela época custava R$ 1,80, agora custa R$ 4,50. E aí, esse histórico de 10 anos de números é uma coisa fantástica. Então, quando você começa a ter os seus números, cada dia você fica mais forte. Números te traz força, números te traz riqueza, números te trazem esclarecimentos. Então, você fica cada vez mais parrudo. Você quer ter um melhor controle de gestão financeira, por exemplo, mas você não faz o teu controle financeiro pessoal. A tua empresa fatura algumas centenas de milhares de reais, você não tem o controle financeiro dela, você acha muito complexo. Mas vai ser complexo mesmo se nem o teu controle financeiro pessoal você faz, que não seria de centenas de milhares de reais.
geralmente? São alguns milhares de reais, algumas dezenas talvez. Ah, por que você não faz controle? Você não sabe o custo da tua família, meu amigo. Eu pergunto para você, quanto custa a tua família? Quanto é o custo mensal, o teu, para viver? Você não sabe me responder. E aí acontecem algumas coisas legais. Lembra dos sentimentos, do cérebro? O cérebro, ele confunde um pouco as coisas. O cérebro, ele serve também para te defender. Então, toda vez que eu pergunto para alguém o quanto você recebe, se ele não tem os números, o cérebro, para defender, ele fala 30% acima, fala 30% acima. Ai, não, mas eu recebo 10 mil. Não, não recebe 10 mil não. Você é um cara bom, você é um cara legal, você é merecedor, você recebe 13. Aí você fala, eu recebo 13. Você não recebe 13, você recebe 10. Quer ver? Quem é CLT aqui e eu perguntar agora, qual é seu salário? Na tua cabeça agora veio o salário bruto. Eu vi que a Vivi estava aí. Vivi, qual é teu salário? Na hora ela vai falar, meu salário é para tanto. Esse é o salário bruto, Vivi. Tira os impostos. Quanto é o teu salário? Teu salário é líquido. Quanto você recebeu de verdade? Olha só, então a gente está falando de 30% que o teu cérebro coloca para cima para te ajudar, para você dormir bem à noite, para você não ter um ataque aqui no coração, né? Legal, e aí eu te pergunto, legal. E qual é o teu custo? Qual é o teu custo familiar? Quanto custa a sua vida? Se você não tem os números, o cérebro te defende de novo. Fala, puta, eu acho que eu gasto uns 10 também, viu? Não, você gasta 7, velho. Você gasta 7. Vai por mim, irmão. Calma, calma. Não fica nervoso. Você gasta 7. E aí acontece uma coisa fabulosa. Lembra que eu te falei? Que na tua cabeça você ganhava 10 e o seu cérebro fala, não, você ganha 13. E aí, na hora que eu te pergunto quanto gasta, você fala, puta, eu acho que gasta 10. O teu cérebro fala, não, você gasta 7. Aí você pensa que você tá benzão. E você não tá benzão. Porque o teu cérebro, para te defender, aumentou 30% de quanto você recebe e diminui 30% de quanto você gasta. E fica esse gap aqui, você fala, cara, tô benzaço. Mas na realidade, às vezes, você tá no 10 a 10 ou às vezes até no 11 a 10. E aí, meu amigo, você pega essa mãozinha, faz assim, essa faz assim, ó. Beleza? Indicadores são importantes, sim. E a metodologia de gestão pragmática pode te ajudar muito nisso daí. Meus amigos, são 7h45, a gente falou sobre indicadores. Semana que vem a gente tem mais uma entrevista, provavelmente com o Vinícius Vieira, da V2MM Comunicação, cara fantástico. Semana que vem, sexta-feira, a gente tem uma outra live também, trazendo mais uma aula para vocês. E aí a gente vai conversar bastante coisa legal. Semana que vem a aula é de não sabe lidar com a sua equipe, meu parceiro? Vem comigo. Então a gente vai falar sobre gestão de pessoas e sobre liderança semana que vem. Tudo bem? Pessoal, foi uma honra estar com vocês. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e tudo de bom. Pessoal, um beijo, viu? Muito obrigado.